O período da história do Brasil conhecido como nacional-desenvolvimentismo caracterizou uma abordagem ou conjunto de políticas que buscavam romper com a dependência do Brasil, assim com seu atraso em relação às nações desenvolvidas, objetivando ampliar benefícios econômicos e políticos, além de sociais. Nesse sentido, houve grande investimento em infraestrutura, com intervenção estatal, a fim de se desenvolver uma indústria nacional pesada que, tal como se esperava, colocaria o Brasil na rota da industrialização. Nesse sentido, o crescimento industrial e o desenvolvimento econômico foram eleitos os vetores das políticas de comércio exterior, dos anos 30 ao final dos anos 80. Anteriormente à década de 30, com a ausência de uma continuidade política comercial, oscilava ao curto prazo a percepção do modelo econômico correto ao Brasil, ora um modelo liberal de livre comércio, visando a expansão das exportações, ora a defesa da indústria nacional, característica do protecionismo do mercado interno. Com a ascensão de Getúlio Vargas na década de 30, período marcado externamente pela depressão econômica e internamente pelo incentivo ao desenvolvimento da indústria, visando estimular os negócios, equilibrar as contas externas e defender o interesse nacional, inicia-se o período nacional desenvolvimentista, determinado em promover como opção política o crescimento das indústrias, em decorrência de percepções de interesses da sociedade e da nova classe urbana. Nesse sentido, era fundamental que se restabelecessem as diretrizes para o comércio exterior, a fim de se alcançarem os resultados desejados para a modernização interna. Durante a primeira metade da década de 30, Vargas estimula um arranjo político, através do qual seu caráter universalista, ou seja, sua abertura a todas as nações interessadas em travar relações econômicas, dialoga com dispositivos práticos e acordos que buscavam regular o comércio bilateral. Contudo, a partir de 1935, ao romper com o caráter universalista de suas medidas para o comércio exterior, Vargas opta por operar em um jogo escondido, parte do resultado da conjuntura política externa, dividida entre blocos antagônicos. Assim, Vargas operava de acordo com o que se mostrasse mais atrativo às potências estrangeiras. Em relação aos Estados Unidos, um tratado liberal, criticado por ser lesivo ao interesse nacional, e outros acordos voltados ao fornecimento de produtos intercambiáveis lado a lado, chamados de comércio compensado, com a Itália e a Alemanha, esta última que se tornaria o primeiro parceiro comercial do Brasil. O comércio compensado tanto agradou aos interesses da agroexportação quanto às elites urbanas e aos militares, cuja participação advinha do fornecimento de equipamentos para as forças armadas. Tal proximidade com a Alemanha desagradou aos exportadores estadunidenses, cujas pressões diplomáticas sobre o Brasil puderam ser convertidas em capacidade para barganha e negociação. Com o governo de Gaspar Dutra, que apoiou inicialmente as concepções estadunidenses voltadas a um projeto de caráter liberal, em 1947 implantou-se a política de substituição das importações em razão do déficit do comércio exterior, além de um novo regime de câmbio. Portanto, criou os mecanismos que seriam utilizados pelos governos posteriores para acionar o nacional-desenvolvimentismo consoante o modelo de substituição de importações, inaugurando uma política comercial mais introspectiva e autônoma. Em 1951, o retorno de Vargas significou uma injeção de nacionalismo econômico na política exterior. Nesse sentido, inicia-se uma fase de nacionalismo retórico e ideológico, que configurou parte dos embates em relação à conjuntura externa desfavorável. Entretanto, Vargas buscava por todos os meios possibilidades para cooperação em razão de desenvolvimento, cedendo abertura de mercado, facilidades para investimentos e remessas de lucros. Com o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, mantém-se a abertura à economia do capital internacional e o alinhamento aos Estados Unidos,
política estabelecida pelo presidente Café Filho, que sucedeu Vargas após seu suicídio, porém retomando o modelo desenvolvimentista, agora voltado ao consumo para a classe média. Desse modo, Juscelino Kubitschek atendia aos interesses da economia internacional, ao mesmo tempo que abria o Brasil para novas oportunidades no mercado internacional em termos de comércio e finanças. Juscelino Kubitschek, entretanto, acaba por retomar o modelo da barganha nacionalista aos moldes da era Vargas, devido à crise de seu projeto 50 anos em 5, abrindo espaço para a OPA, a Operação Pan-Americana. Nesse sentido, o presidente Juscelino Kubitschek, em razão da desilusão para com a relação entre Brasil e Estados Unidos, encaminha a OPA, orientando a política externa brasileira em direção à América Latina e dando início ao multilateralismo regional. A Operação Pan-Americana buscava incrementar, através de investimentos, regiões do continente economicamente atrasadas, além de promover a produtividade e desenvolvimento técnico, com recursos financiados através do capital público, enfatizando a multilateralização das relações internacionais, o que incita a internacionalização da economia brasileira de modo progressivo. Assim, ao conclamar uma nova atitude em relação ao desenvolvimento regional, pedindo cooperação internacional, a orientação política externa buscava medidas coordenadas que servissem ao desenvolvimento da região. Contudo, dentre as décadas de 60 e 90, projetos de integração regional como a CEPAL, a LAD e a LAC apresentavam-se incoerentes com as políticas protecionistas da região, e por volta dos anos 80, o Brasil entendia que a América Latina seria pouco interessante para a inserção internacional do país, o que condizia com a postura nacional desenvolvimentista da política interna e, portanto, direcionava todo o discurso diplomático para poucos negócios concretos e relevantes, ao mesmo tempo em que fomentava a ideia de uma região unida. Da mesma forma, o discurso multilateralista da diplomacia brasileira no sistema internacional, o qual defendia o entendimento de que a expansão das exportações era um elemento necessário ao desenvolvimento, aliada à constatação de que países avançados obstruíam o caminho de produtos primários e manufaturados de países subdesenvolvidos. A reivindicação de tratamento preferencial sem contrapartida às nações em desenvolvimento e a condição de global trader, imagem oferecida pelo comércio exterior brasileiro, ou seja, a promoção do multilateralismo no sistema ONU, GATT e outros organismos internacionais também fracassa. Com o fim do milagre econômico da década de 70, amparado em empréstimos internacionais, incentivos e crédito, e as dificuldades que o Brasil passa a enfrentar em razão da conjuntura internacional com os choques do petróleo, o aumento dos juros, o atraso tecnológico e a crescente dependência em decorrência disso, levam à recessão, à dívida e à hiperinflação que caracterizaram a década perdida dos anos 80. Assim, no início da década de 90, a nova disposição da política externa brasileira ocasiona à economia brasileira, arraigada ao protecionismo de mercado, o consequente choque durante a abertura do mercado nacional ao liberalismo e à globalização, marcando o fim do projeto nacional desenvolvimentista e escancarando uma economia atrasada, com uma indústria isolada pouco desenvolvida, pouco competitiva e que precisa lutar para abrir espaço nos mercados externos. Assim, ao compreender o nacional desenvolvimentismo e a forma como este influenciou durante décadas a visão de política externa do Brasil, atrasando a adesão do país à esfera internacional com uma postura protecionista, ao mesmo tempo em que almejando uma posição de potência regional, enquadram-se na conjuntura nacional políticas baseadas em mecanismos que esterilizam a competitividade e a confrontação da indústria nacional com a indústria estrangeira, e que ainda apresenta dificuldade em posicionar-se no sistema internacional.